Olá, nobres alunos, uma boa tarde a todos. Estamos agora dando início ao nosso segundo encontro. É um prazer enorme estar de volta aqui produzindo esta videoaula para vocês da nossa disciplina Fundamentos da Geografia. E como eu trouxe para vocês, eu enviei no grupo o PDF, da BNCC. Eu gostaria que vocês acompanhassem neste momento, abrisse aí o arquivo na página 391, certo? Onde nós vamos, neste momento, trabalhar alguns fundamentos da geografia alinhado à Base Nacional Comum Curricular. Esse momento teórico inicial será de grande relevância na construção desse conhecimento para vocês que vão dar aula, né? Daqui a um ano, 2 anos, vocês que estarão aí formados, né, como pedagogos. É importante demais que vocês estejam com esse conhecimento teórico e também prático, que a gente vai também trabalhar essa construção, tá bom? Então, já olharam aí? Baixaram? Olharam? Estão já sintonizados na página 391? Então, acompanhem. Vejam que na página lá, ela vai falar um pouco sobre, nessas primeiras linhas, vamos falar sobre a questão, né, da importância dessa geografia, desse componente curricular. E vocês percebem que na quinta linha diz o seguinte: são fundamentais na formação de sujeitos críticos e autônomos. Então, esses conhecimentos da geografia, eles são fundamentais na formação de sujeitos críticos e autônomos. Como tem aqui, estudar geografia é uma oportunidade, para compreender o mundo em que se vive, na medida em que esses componentes curricular abordam, né, as ações humanas construídas nas distintas sociedades existentes nas diversas regiões do planeta. Então, esse estudo, ele é essa oportunidade dessa compreensão, certo? Aí tem aqui, para fazer a leitura do mundo em que vivem com base nos aprendizagens em geografia, os alunos precisam ser estimulados a pensar espacialmente, desenvolvendo o raciocínio geográfico. Então, isso aí é um dos principais pontos teóricos, desenvolver o pensamento, né, espacial. Isso está aqui na proposta, quando vocês lerem. E esse desenvolvimento do raciocínio geográfico só é possível se você estimular esse aluno a pensar. E como você, professor, vai fazer esse estímulo? Quais são os princípios que vocês devem seguir? Antes disso, eu queria também ressaltar que esse aluno, quando ele tem essa capacidade, quando ele pensa, quando ele tem esse raciocínio espacial, quando ele tem esse conhecimento geográfico, ele tem condições de pensar criticamente e atuar proficuamente. Então, assim, se esse aluno não tem esse conhecimento, como é que ele vai atuar de forma crítica, né, na sociedade, nesses espaços? Como é que ele vai interagir para mudar, para melhorar? Ele não vai mudar se ele não conhece. Portanto, caríssimos, aqui também, já no quarto parágrafo aí do livro, vocês podem olhar, que tem dizendo que Cavalcante, ele deixa bem claro: o pensar e o fazer geográfico contribui para a contextualização do próprio aluno como cidadão do mundo. Então, o pensar e o fazer. Não adianta só pensar. Quando você fica só pensando, quem pensa muito não casa, né? Assim, quando fica só pensando, você não consegue sair do ideal. Você tem que fazer também. Então, você pensa, raciocina, você interfere fazendo alguma coisa. Aí nós temos aqui também, vocês podem acompanhar aí na página, na outra página, na 392, onde fala o seguinte: o importante o entendimento da BNCC, que recomenda o desenvolvimento do raciocínio geográfico por meio de estímulos ao exercício do pensamento espacial com a aplicação dos princípios. Olha só quais são os princípios que a BNCC traz para que a gente possa trabalhar
nas nossas aulas. Eu vou até ampliar aqui um pouco. Olha só, analogia, certo? Tá bem aqui assim, eu vou tirar minha imagem daqui, isso. Analogia, conexão, certo? Olha só, analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem. Nobres acadêmicos, são esses os princípios que vão ser trabalhados durante o ensino fundamental menor e maior, certo? Na disciplina de geografia, conforme a BNCC. Confere? Então, são esses aí. Você vai ter que fazer com que seu aluno pense, estimule o pensamento dele espacial, né? A partir desses princípios. E aí vamos olhar cada um que tem aí, principalmente nessa página 392, está aí descrevendo, né, qual é o conceito, né, desses princípios. Vejamos quais são os conceitos. Vou tirar aqui e passar para a próxima página. Então, está aqui os conceitos, estão aqui. Analogia é o primeiro princípio. O que está descrevendo aí? Leiam aí na BNCC e eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Aí está dizendo que é um fenômeno geográfico sempre é comparável a outros. A identificação da semelhança entre fenômenos geográficos é o início da compreensão da unidade terrestre. Então, caríssimos, vocês percebem que todo fenômeno geográfico ele pode ser comparável com outro. Então, no momento que, por exemplo, tem uma tempestade, aqueles twister, né, que acontece nos Estados Unidos, mas no Brasil também, nos últimos tempos, tem acontecido, e esse fenômeno ele pode ser comparado com outro, para que o aluno possa entender. As analogias, essas comparações, elas precisam ser fomentadas na sala de aula. Acontece um fenômeno geográfico, né, uma chuva bem forte, como é que você compara ela? Um trovão, certo? Um vulcão em erupção, certo? Tem vários fenômenos geográficos que podem e devem ser comparados com outro para que o aluno possa, né, entender melhor, tá bom? Aí nós temos também a chamada conexão. Conexão, tá aqui, é um fenômeno. Eu vou aqui demarcando para vocês, né? O que é a conexão? Conexão é um fenômeno geográfico, nunca acontece isoladamente. Mas sempre em interação com outros fenômenos, próximos ou distantes. Ou seja, vocês acham que, por exemplo, aconteceu lá no Japão, já aconteceu também em outros países, né, fora aqui do continente americano, aquele fenômeno que a gente chama de maremoto, que são né, o mar, ele vem e vai fazendo uma grande onda, e depois ela deságua levando o que tem pela frente. Então, um chamado tsunami, né? Lembrei do nome, tsunami. Esse tsunami, ele está conectado em outro tipo de fato geográfico. Qual é? Um abalo sísmico. Os abalos sísmicos, eles acontecem muitas vezes dentro do mar, num lugar bem distante, e aquela força do terremoto, né? Aquela força sísmica, ela faz com que a onda vai crescendo ali 20 metros, 25 metros e leva tudo, mata tudo que tem pela frente. Então, vários fenômenos, eles têm uma conexão. Não chove muito em um determinado lugar ou para de chover em um determinado lugar só isoladamente, não. É por algum outro fenômeno, entendeu? E isso é importante com que o aluno possa compreender essas conexões. Por exemplo, por que os ambientalistas defendem que, preservando a Amazônia, você vai conseguir evitar catástrofes naturais? Porque eles sabem que a Amazônia, ela é o pulmão do mundo, e se ela estiver preservada, a gente não vai ter discrepâncias, né, no clima, porque se você acaba imagine se você acabar com o pulmão do mundo, aí é que as coisas vão piorar. No momento em que você tem uma chuva ácida,
As pessoas, nossa, alguns dias atrás choveu o quê? Choveu, a cor da água estava toda suja, tava cor preta, mas por quê? Porque teve o fenômeno da fuligem, né? Muitas fumaças de carro, queimadas, aí choveu, né? Aí choveu, a água estava preta, preta, só de quê? Por conta das queimadas, por conta de muito combustível, né? Que estava queimando no ar, que é o dióxido de carbono, entendeu? Então, um fenômeno conecta no outro. Aí nós temos agora a diferenciação. O que está dizendo aqui? É a variação dos fenômenos de interesse da geografia pela superfície terrestre. Por exemplo, o clima, resultando na diferença entre áreas. Esse aí é a diferenciação. O aluno precisa saber diferenciar. Como é isso, professor? Por exemplo, por que no Ceará as terras são mais secas e no Pará as terras são mais úmidas? Aqui no Maranhão é a zona de transição. Por que, né, é diferente? No mesmo período do ano, chove num lugar e no outro não chove. Então, essas diferenças, elas são perceptíveis e o aluno, né, o professor precisa fomentar isso, precisa fazer as perguntas. Gente, professor bom não é o que dá a resposta. O bom professor é aquele que faz as perguntas certas, na hora certa, que traz o aluno para a reflexão, entenda bem. Não é dar a resposta para o seu aluno, é fazer ele pensar com analogias, com conexões, né? Eu estava fazendo assim com o dedo, mas era com a outra mão. Analogias, conexões e diferenciação. Agora nós temos aqui distribuição. Exprime como os objetos se repartem pelo espaço. Ou seja, a gente tem vários objetos no espaço. Até na casa da gente, a gente tem a sala, o quarto, né? A cozinha, aí a TV. Todos os objetos estão dentro de um determinado espaço. Na sala de aula, comece pela sua sala de aula. Tem as carteiras, as cadeiras, a mesa do professor, o quadro, né? Esses objetos, eles estão em locais num determinado espaço. E temos a extensão. O que é a extensão? Um princípio importante. Espaço finito e contínuo, delimitando pela ocorrência. Aí eu vou ter que sair aqui do meio. Né? Extensão. Pela ocorrência do fenômeno geográfico. Ou seja, até alguns teóricos falam que tudo é um ponto, né? Tudo parte de um ponto. Por exemplo, quando você vê um prédio, ele é um ponto de extensão geográfica. E ele parece enorme, né? Mas tudo depende do ponto de vista. Mas se você subir em um avião e decolar e subir, vai subindo, tomando altitude, você vai perceber que lá de cima você vê aquele prédio que era tão enorme, você vê ele só um pontinho. Então, nesse espaço geográfico, existem os pontos, né? Existe cada coisa que tem, um campo, uma casa, um prédio, tudo que tem nesse espaço são pontos finitos, e aí estão dentro de um espaço. E isso o aluno vai perceber, com o tempo ele percebe. Uma linha, quando você faz uma linha, um risco, na verdade esse risco, ele está aí no espaço, né? Ele é feito de finitos pontos, certo? E por último aqui nós temos penúltimo nós temos a localização. A localização, posição particular de um objeto na superfície terrestre. A localização pode ser absoluta, definida por um sistema de coordenadas geográficas, ou relativas, expressa por meio de relações espaciais topológicas ou por interações espaciais. O que é a coordenada geográfica, meus caríssimos? Por exemplo, quando eu digo assim, latitude e longitude. Aí quando uma pessoa tem um GPS, por exemplo, ele pode dizer que está em um determinado ponto no planeta. Aí quem tem as tecnologias vai te achar certinho. Você está bem aí na sua casa. Na sua casa, se você fosse colocar as coordenadas, você podia estar tantos graus de latitude e tantos graus de longitude. Aí, qualquer sistema, né, de fiscalização, de espionagem, ele vai te localizar pelo teu celular. No teu celular tem um chip aí, gente. No seu celular tem um chip. E esse chip ele pode ser rastreado pelas coordenadas geográficas. Isso significa localização particular.
Mas o que são essas localizações topológicas, professor? É determinado você dizer assim, onde é a Praça do Sol, a Praça de Sarney. Olha, a Praça de Sarney fica no encontro da Avenida da Bandeira com a travessa ali do Supermercado São Francisco. Ó, uma coisa que vai conectar na outra. Então, ali é um ponto particular. A sua casa, o endereço da sua casa é um ponto particular, certo? E esses pontos, eles realmente fazem parte dessa questão da localização. E a ordem ou arranjo espacial é o princípio geográfico de maior complexidade. Refere-se ao modo de estruturação do espaço de acordo com as regras próprias da própria sociedade que produziu. Por exemplo, a ordem é assim. Eu moro lá na Barriguda, que está dentro do município de Curuatá, que está dentro da Mesorregião Leste, que está dentro do estado do Maranhão, que está dentro da região Nordeste, que está dentro do país Brasil, que está dentro da América do Sul, que está dentro do continente americano, que está dentro, né, do planeta. Olha só a ordem, do menor para o maior. Essa ordem, tem gente que não sabe onde é que ele mora, se é no município, se é no povoado, se é na rua. Tem gente que não sabe nem, entendeu? Se o continente, se é a mesorregião. Tem gente que se atrapalha todinho. Então, assim, porque não teve, né, esses princípios trabalhados com qualidade, tá bom? Era isso que eu gostaria de falar para vocês inicialmente. Ainda tem muita coisa, mas nós vamos para a parte prática, né? Mas eu ainda vou continuar no vídeo da parte 2, explicando outros pontos teóricos importantes, tá bom? Um abraço, meus caríssimos. A gente se vê daqui a pouquinho.